Boa noite a todas, todos e todes. Vamos iniciar mais um encontro, né? Hoje é o sexto encontro da, da formação e eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra retinta, com traços negroides, 41 anos, baixa, cabelos crespos. Estou usando um coque, hoje estou com os cabelos presos, uso um batom bonina, estou com brincos no formato de lua, preto e branco. Uso também um colar no tom dourado com dois pingentes de criança que representam os meus filhos. Uso um vestido preto com a frase "Lute como uma mulher". Estou num quarto, ao fundo tem uma parede azul claro e um cartaz da campanha do Cefes de combate ao racismo. E também um leque, à esquerda um leque nas cores da bandeira LGBT QIA+. Eu componho atualmente a gestão do CRES, Lutar Quando é Fácil Ceder, e estou como membro também do Conselho Fiscal, e estou na coordenação da comunicação, juntamente com meu colega Maicon, e na coordenação de direitos humanos, juntamente com meu querido amigo Mauri. Aproveito também para convidar todos os participantes para curtirem as nossas páginas nas redes sociais, compartilhar os documentos que são postos ali, né? São, em sua maioria, informativos e formativos. E participar também, quem tiver interesse em participar da Comissão de Direitos Humanos, pode deixar o link, pode deixar o telefone no chat, para que a gente insira vocês no grupo. Então, vamos lá. Vamos, de fato, dar início ao nosso sexto encontro do curso de Educação Permanente. O tema de hoje é Ética e Direitos Humanos. A nossa ementa é a atualidade da defesa da ética dos direitos humanos, fundamentos teóricos, ético-políticos do serviço social e as tendências na apreensão dos direitos humanos, diversidade humana, direitos humanos, direitos e estratégias no exercício profissional frente à reprodução de preconceitos, discriminações e violações de direitos. A nossa facilitadora será a professora Silvana Amara de Moraes dos Santos. Ela é assistente social, docente do curso de graduação e pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coordena o grupo de estudos e pesquisa Trabalho, Ética e Direitos, desenvolve estudos e pesquisas na área de serviço social, atuando principalmente com os temas serviço social, ética, direitos humanos, diversidade humana e movimentos sociais, com ênfase na questão da diversidade sexual e na organização da política da categoria dos assistentes sociais. Professora, o seu tempo de fala será de 1 hora. 10 minutos, quando estiver faltando ali mais ou menos uns 10 minutos, eu vou avisar. Eu solicito que, antes de iniciar, que a senhora também faça a sua audiodescrição e do ambiente. Então, professora Silvana, é com você. Tá certo. Boa noite. Tudo bem aí com o áudio? Sim, professora, pode prosseguir. Está tudo Tudo certinho. ótimo. Tudo certinho? Então, vamos lá. Eu sou Silvana, como Luciana já me apresentou, Silvana Mara, mas vocês podem me chamar de Silvana. Eu sou uma mulher de 56 anos, de cabelos curtos, crespos, estou vestindo uma blusa de várias cores, mas prevalecendo aqui na parte que está aparecendo no vídeo, azul, laranja e uma parte branca. Eu estou na minha casa, eu resido aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no escritório aqui, e atrás de mim tem uma parede e um quadro, tá? E recebi esse convite do CRES Minas Gerais com imensa satisfação, né, de poder estar nesse momento com vocês, nesse sexto encontro para discutir aí ética e direitos humanos, a partir dessa ementa, que daqui a pouco eu vou retomar os 4 pontos principais propostos na ementa. Mas queria começar cumprimentando a Luciana, que está aqui nos coordenando, e, em nome dela, agradecer o convite, cumprimentar todo o CRES Minas Gerais, assistentes sociais de Minas e demais participantes aqui presentes, dizer que esses 60 anos me deixa também muito feliz, né? Então, parabenizar toda a diretoria, todos os assistentes sociais mineiros, mineiras,
por uma data tão significativa e que merece, sim, ser comemorada com debate e com samba, né? Então, parabéns a todos e todos que estão aqui. E dizer, portanto, que esse curso de educação permanente, a ética no cotidiano do trabalho de assistentes sociais, e particularmente hoje, que a gente vai discutir esse tema, ética e direitos humanos, me é extremamente caro, né? Já faz um tempo na minha trajetória profissional que eu venho debatendo, estudando, pesquisando, né, no meu ambiente de trabalho, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde, na condição de professora, venho pesquisando essas temáticas e acompanhando também o debate do serviço social. Tive a oportunidade de participar da diretoria do Conselho Federal de Serviço Social por 2 gestões, onde, obviamente, a gente tem uma aproximação maior, né, com o que a categoria está discutindo, com os desafios, com as polêmicas também. E vou trazer aqui para vocês, nesse tempo que a gente tem, alguns elementos a partir da ementa que foi proposta. Então, eu vou seguir os 4 pontos da ementa para objetivar mais o nosso diálogo aqui, e depois a gente vai para o debate, onde eu espero que vocês possam ficar super à vontade para colocar as questões, as dúvidas. Obviamente que nem tudo a gente tem condições de responder, mas a gente se compromete de pensar junto, de algum modo, abrir aqui entre nós um caminho de reflexão que eu espero que seja fértil, né, que alimente aí o debate, né, e outras oportunidades que virão. Então, o primeiro ponto sugerido na ementa se trata da atualidade da defesa da ética e dos direitos humanos. Quando a gente pensa essa atualidade, ela tem a ver, né, justamente com preciso a gente situar que essa atualidade ela tem a ver com esse processo de renovação teórica, metodológica, ético-política que o serviço social faz a partir do final da década de 70 do século XX, e que ao longo aí de 44 anos, né, se a gente toma como referência o Congresso da Virada em 1979, de lá para cá já são 44 anos, nós temos como categoria profissional, na nossa pluralidade teórica, política, essa vertente que abraça essa perspectiva crítica. A gente vem de diferentes lugares e formas procurando aprofundar aquilo que a gente afirmou ali em 79, que era justamente a necessidade de pensar um serviço social historicizado, de pensar a questão social, o papel do Estado na sociedade capitalista, e situar essa sociedade capitalista, entendendo na sua complexidade das classes sociais, na dinâmica da luta de classes, com os desafios de entender também o indivíduo na história, como é que se forma essa individualidade e essa relação complexa entre indivíduo e relações sociais e sociabilidade. Então, eu diria que a atualidade da ética e dos direitos humanos ela tem que ser entendida por nós no seu caráter histórico, e não num debate, num possível debate endógeno ao serviço social, posto que nós rompemos com qualquer possibilidade nessa perspectiva teórica que se abre aí a partir desse processo de renovação profissional. Nós rompemos com qualquer perspectiva de pensar o serviço social, a população usuária, o Estado, as expressões da questão social, os direitos e qualquer tema que possa permear o nosso cotidiano profissional de forma endógena. Nós dissemos de uma forma muito contundente ao longo desses 44 anos que a endogenia não nos pertence, assim também como temos procurado uma negação, uma crítica radical ao conservadorismo. Então, na verdade, o que faz a ética e a defesa da ética e dos direitos humanos se manter atual no nosso projeto profissional são as situações concretas de exploração e de opressão da força de trabalho que, cotidianamente, nós nos deparamos, seja na nossa vida singular,
seja no cotidiano do nosso trabalho, no atendimento da população usuária, na análise que fazemos da realidade, onde a gente fica frente a frente com uma população, com a maioria da população brasileira, que vivendo como classe trabalhadora, vivendo muitas vezes na situação de inserção precária no trabalho, de desemprego, explicita essas situações concretas de exploração, de opressão, e que vão gerar violação dos direitos humanos, violação da diversidade humana, e que tem, portanto, nas suas determinações complexas, a desigualdade social, produto do desenvolvimento dessa sociedade capitalista, articulada de uma forma bastante dialética com o racismo, com o cis-heteropatriarcado, constituindo relações sociais que nós temos dito, né, que são relações sociais que estruturam o mundo capitalista. O racismo, o cis-heteropatriarcado, né, e a desigualdade social, a defesa da propriedade privada como fontes, né, de estruturação dessa sociedade capitalista. Então, veja, no universo da nossa profissão, que é uma profissão que, se a gente toma como referência 1936, são 87 anos de serviço social no Brasil. Desses 87 anos de serviço social no Brasil, 44, nós estamos, uma parte significativa da profissão, dos profissionais, da categoria, obviamente que não é homogêneo, que não é a categoria como um todo, mas uma parte significativa tem se empenhado em contribuir naquilo que, a partir dos anos 90, a gente vai denominar do projeto ético-político. E vários marcos são importantes dessa trajetória histórica e que vão mostrar a atualidade da defesa da ética e dos direitos humanos. Hoje, em face do tempo, eu queria marcar um fato histórico, que é o nosso Código de Ética de 1993, e marcar principalmente o fato, né, desse código estar hoje, no ano de 2023, hoje enquanto ano, né, e não enquanto dia, completando aí 30 anos. Então, o significado teórico, metodológico, político desse código, ele é fundamental para nós entendermos a atualidade tanto da ética como a atualidade dos direitos humanos, bem como o segundo ponto proposto também na ementa, que são os fundamentos teórico-metodológicos, para a gente poder entender e dizer de que forma a gente pensa a ética, de que forma a gente pensa os direitos humanos. Então, na esteira de desenvolvimento da profissão, na medida em que nós nos repensamos coletivamente enquanto profissão, nós fomos amadurecendo as nossas reflexões éticas e conseguimos dar um salto muito importante em relação ao que vínhamos discutindo até o Código de 1986, onde temos o reconhecimento da importância do Código de 86, é um código que marca o primeiro código crítico do serviço social brasileiro. No entanto, nós tivemos também, fruto dos nossos debates, nós tivemos a capacidade de identificar que, apesar de ter sido um marco importante, o Código de 86, ele trazia alguns limites do ponto de vista da gente pensar o cotidiano profissional, de pensarmos a concepção de ética e essa articulação entre ética e política. É, portanto, nos debates, no amadurecimento teórico dos fundamentos para entender a ética, portanto, naqueles debates que começam ali em 1991 e que vão culminar em 93, que a gente vai conseguir elaborar, e continuamos fazendo isso de forma permanente, uma concepção de ética que historiciza mais ainda do que a gente conseguiu fazer em 86, até 86, historiciza os indivíduos, historiciza a sociedade capitalista e traz para a reflexão no campo profissional a função social dos valores, o significado dos valores. Estudando, vai lá. Posso continuar? Pode sim, professora. E como que esses valores, princípios, como que eles vão estar
orientando, né, vão estar presentes no nosso cotidiano profissional. Tendo, e aí é algo fundamental desse código, porque a concepção de ética vai buscar uma inspiração materialista, né? Se trata de pensar as determinações objetivas, de romper com qualquer perspectiva abstrata, com qualquer perspectiva de um eticismo, né? De uma ideia romântica de ética. Então, a gente reafirma o que a gente vinha construindo até 86, mas a gente supera alguns limites, principalmente aquele limite de deduzir da política um resultado ético, uma ação ética. Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista dos fundamentos teórico-metodológicos, a reflexão ética no serviço social, ela segue, ela se orienta por todo um processo de amadurecimento que a profissão vai seguir a partir desse processo de renovação e que vai ter, na interação com o pensamento marxista, no clássico desse pensamento, com autores como Marx, Gramsci, e posteriormente Lukács, a sua busca de fundamentação. Então, nos anos 90, anos 2000, a proximidade da profissão com o amadurecimento da teoria marxista traz para o campo da reflexão ética um aprofundamento e a nossa possibilidade real, né, de superar equívocos que, historicamente, ali na década de 80, estavam postos no debate. E aí, se a gente olha para essa trajetória, a questão dos direitos, ela é uma mediação importante que vai surgir também para que a gente possa pensar o campo de mediação entre um projeto profissional e um projeto societário. Se foi absolutamente importante, dentro desse processo de renovação profissional, nós afirmarmos, enquanto projeto profissional, uma profissão que passa a entender e a pensar a realidade da classe trabalhadora, a entender essa classe trabalhadora na sua heterogeneidade, na sua diversidade, que procura, portanto, compreender a história, né, na sua dinamicidade, nas suas contradições, todo o desenvolvimento que nós vamos fazer a partir de 90 é um salto histórico de aprofundamento, onde aquele compromisso que vem se desenvolvendo desde os anos 80 do século XX, que a gente falava, nós, assistentes sociais, devemos desenvolver um compromisso com a classe trabalhadora. Então, a gente vai aprofundar a natureza desse compromisso. Como é que esse compromisso ele vai se efetivar? Ele vai cada vez mais perdendo uma dimensão abstrata, genérica, de discurso, e vamos construindo algumas mediações. E essas mediações, um dos campos mediadores importantes é a luta por direitos, é entender qual é a contribuição que no cotidiano profissional assistentes sociais inseridas em processos de trabalho, na luta por diferentes políticas, seja no ambiente da política de assistência, seja no ambiente da política de saúde, política de direitos humanos, em diferentes inserções profissionais, como é que a gente pode, com o nosso trabalho, com a nossa inserção profissional, contribuir na perspectiva de pensar essa população usuária como sujeito de direitos. Então, é um campo mediador. E aí, um dos grandes desafios que se colocaram, que se colocou ao longo dos anos 90, anos 2000, e que se reatualiza nos dias atuais, como que vamos entender a importância da luta por direitos sem cair numa espécie de fetiche do direito, ou seja, naquela ideia de que o direito possa resolver a questão social, de que direitos humanos possa resolver a desigualdade social, de que política social possa resolver a questão social. Então, a nossa profissão, nós temos vários embates, estudos, pesquisas, e vamos, ao longo das décadas, superando noções, mesmo no campo crítico, mais ingênuas de análise, por exemplo, das políticas sociais. Aquilo que nos anos 80 muitas vezes aparecia numa visão mais politicista, quase como
a gente achando que por ali a gente solucionaria expressões da questão social, ou que o Estado poderia resolver, via o Estado, via políticas, processos de desigualdade. É no aprimoramento teórico-político que a gente consegue discernir como é que funciona a sociedade capitalista. E os ganhos teóricos disso mostram para a gente que o aprofundamento teórico não é diletantismo. A gente não vai buscar o aprofundamento teórico para entrar num campo de disputa de quem é que sabe mais, num campo de competitividade entre nós, mas tem uma função social, tem uma direção social, que é justamente sinalizar para nós o conhecimento da realidade. E nesse processo, portanto, a gente vai processualmente compreendendo a natureza dessa sociedade capitalista e qual é o lugar do direito. Então, um dos grandes ganhos que nós vamos ter é superar visões, que eu acho que está em processo. Obviamente que a gente sempre tem que olhar para a nossa categoria como uma categoria plural, heterogênea. Então, são discussões em processo, mas que têm conquistas importantes, que nós conseguimos observar hoje. Qual é o nosso entendimento do direito? Nós temos construído, através do conjunto Cefes-Cres, através das pesquisas, dos estudos, através das respostas profissionais no cotidiano, das diferentes instituições, dos diferentes ambientes de intervenção profissional, o entendimento de que a luta por direito nas diferentes políticas, pelos diferentes coletivos, movimentos sociais, sujeitos políticos, no campo do trabalho, elas têm sido lutas fundamentais no enfrentamento da desigualdade social, no enfrentamento da violação da diversidade, no enfrentamento do racismo, do patriarcado, de formas cis-heteropatriarcais de funcionamento da sociedade e de uma série de imposições, preconceitos, violações, discriminações que vão ocorrendo e se perpetuando e se reproduzindo na dinâmica societária. No entanto, apesar da importância dessas lutas, desses sujeitos, a gente entende, e aí eu acho que Lukács dá uma contribuição fundamental, de que é no front da luta, é no front da realidade que a gente consegue identificar se uma luta por direitos, qual é o seu resultado, qual é a sua dimensão política, a quem essa luta interessa no front ali da realidade, não é? Não é a priori, não é daqui do lugar do debate, da reflexão, que eu vou dizer se devo ou não devo participar, se determinada luta merece ou não merece ser lutada, né, por nós, se devemos ou não participar. Então, não é a prioristicamente, fora da história, que a gente vai decidir os nossos embates, as nossas lutas, mas é no cotidiano concreto da luta de classes, é acompanhando esse termômetro, essa dinâmica da luta de classes, que o Serviço Social brasileiro tem, em cada conjuntura, em cada momento histórico, atualizado a sua agenda e conseguido identificar entre a sua população usuária, mas também nas suas próprias condições de trabalho e de vida, quais são as questões principais hoje que diz respeito aos interesses da classe trabalhadora? Quais são as questões que devemos lutar? E aí, historicamente, a gente tem feito vários enfrentamentos na defesa da Seguridade Social Pública, no entendimento de que um trabalho protegido, trabalhar com proteção social, é fundamental no enfrentamento do dia a dia, no enfrentamento das condições adversas de vida. Como também, cada vez mais a gente tem conseguido agregar as lutas em torno da diversidade humana, né? Então, se antes a gente viveu um momento mais economicista, há um momento economicista que inspira as esquerdas e que atravessa também a nossa profissão e que vai também permear o debate dos direitos humanos, que fala assim, nós temos que ter compromisso com a transformação da sociedade, mas não podemos falar na luta feminista, não podemos falar na luta da população
negra, antirracista, na luta LGBT, não podemos falar na luta da pessoa com deficiência, porque essas lutas elas podem fragmentar. Então, há um momento que, no próprio campo do marxismo, nós vamos ter uma leitura economicista da realidade. E como é que a gente tem enfrentado isso, essas polêmicas, essas divergências? Eu acho que tem duas coisas no serviço social que eu queria destacar, dentre muitas outras que a gente tem feito. É o campo da organização política da categoria, que tem sido fundamental para não desviar da polêmica, mas para trazer aquilo que está sendo polêmica, aquilo que está sendo conflito, né, que está fazendo com que a gente tenha algum nível de divergência e trazer para o front do debate, e o entendimento de que o aprofundamento teórico não é diletantismo, mas ele é fundamental para que, no cotidiano profissional, a gente não reproduza uma lógica de profissão que seja pragmática, que seja reiterativa, que não consiga decifrar as demandas que chegam, as violações de direitos que chegam. Então, quando a gente se pergunta assim, quais são os fundamentos teóricos, metodológicos, para a gente pensar a ética e os direitos humanos? São os fundamentos, no caso aqui da perspectiva que eu estou trabalhando, são os fundamentos que direcionam e que têm direcionado o processo de renovação do serviço social brasileiro e que sustenta, portanto, o projeto ético-político profissional. Isso não significa dizer que haja uma ausência de polêmica. A gente segue nos perguntando sobre como é que é esse trânsito entre o campo da emancipação política, da emancipação humana. Quais são as lutas que devemos verdadeiramente lutar? Então, eu gosto muito de um texto da Ivanete Bosquet, em que ela fala que o direito que nós lutamos são os direitos do trabalho, são aqueles direitos, e aí eu sempre gosto de agregar, direitos do trabalho e direitos da diversidade humana, direitos que fazem com que a maioria da população possa ter acesso ao que de melhor a humanidade tem produzido, do ponto de vista objetivo, de melhorar as suas condições de vida, e do ponto de vista subjetivo, de acesso a valores, a princípios, a reflexões, a cultura, a arte, ao que possa, cada vez mais, fazer nós, na nossa inteireza, como indivíduos e como coletivos, nos desenvolvermos, né? Então, há uma necessidade muito forte, principalmente num contexto histórico avassalador, de uma crise estrutural do capital, de um avanço tão forte, né? De uma realidade racista, de uma realidade patriarcal, de que a gente, a toda hora, a todo instante, a gente reafirme essa atualidade dessa direção social e diga o seguinte: não é qualquer direitos humanos, não é qualquer campo de direitos que nós estamos defendendo na nossa profissão. Há uma necessidade de afirmar qual é a direção social desses fundamentos teórico-políticos para um entendimento crítico da vida social, do serviço social e da vida cotidiana. Como também há uma necessidade de identificar e de reconhecer mediações e contradições que tornem relevante as lutas por direito na vida concreta dos indivíduos e no universo profissional. Então, por vezes, a nossa luta, né, por 30 horas é o exemplo mais clássico disso. Muitos poderiam achar, e eu lembro quem estava ali naquele CBAs que aprovou ali as 30 horas, eu lembro muito da fala do Zé Paulo e do Valério Arcari, que estavam debatendo conosco logo após a nossa ida ao Congresso para acompanhar a votação das 30 horas, quando nós voltamos ali para o CBAs, uma euforia, todo mundo eufórico com o resultado da aprovação das 30 horas, e quando eles retomaram a fala para iniciar a palestra, ambos disseram: é uma conquista importantíssima as 30 horas, porque são pouquíssimas as profissões nessa conjuntura de crise estrutural do capital que estão conseguindo esse tipo de conquista. Mas é importante vocês, enquanto categoria profissional, entenderem como que o direito funciona no capitalismo. Então, não é questão de gestão do Estado,
mas o direito, ele tem um obstáculo na sua efetivação que é estrutural da lógica. A gente conquista do ponto de vista legal, mas não necessariamente do ponto de vista real, do cotidiano, você tem a implementação. E assim a gente passou a discutir todas as leis importantíssimas, como o ECA, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, da Juventude, um conjunto de uma legislação social tão importante para o nosso cotidiano e que nós, enquanto profissionais, a nossa categoria, participou de uma forma tão decisiva, mas que nós sabemos todos os dias os processos de violação que essas legislações estão submetidas. E isso serve não para que a gente diga não tem valor aquela luta, não tem valor aquela conquista, mas para que a gente, fruto desse amadurecimento teórico, ético, político, a gente entenda como é que funciona o capitalismo e supere qualquer leitura mais ingênua de pensar os direitos. Aí a ementa diz assim, pensar também, para a gente pensar também algumas tendências na apreensão dos direitos. Obviamente que no tempo que a gente tem aqui, a gente não consegue aprofundar, mas eu queria pelo menos situar algumas polêmicas que são importantes para a gente entender essas tendências. Veja, historicamente, nos é imposto pela ideologia dominante, pelas classes dominantes, a lógica de pensar direitos humanos muito a partir da ideologia liberal, dos fundamentos liberais. Então, em linhas muito gerais, o que essa lógica diz? A primeira coisa, cancela a ideia de que nós estamos numa sociedade de classe, numa sociedade de conflito e de confronto. Passa a ideia de como se o Estado é aquele que vai assegurar o bem comum e que todas as pessoas, igualmente, estão empenhadas no bem comum. E quantos de nós, e quantos fora de nós, porque a gente tem a oportunidade de fazer um mergulho pela nossa profissão e começar um processo de desmistificar esses fundamentos. Mas quantas pessoas, nossa população usuária, nossos familiares, as pessoas que estão perto de nós, quantas estão absolutamente absorvendo esse conteúdo liberal, naturalizando esse conteúdo, pensando e sentindo com ele, e, ao final de um dia de trabalho, de exaustão, que não consegue ter as suas necessidades completamente atendidas, ainda vão fazer uma análise de culpabilização, de responsabilidade individual, né, de algo como se tivesse de incompetência, né, muito longe, portanto, de uma análise do funcionamento das relações sociais no mundo capitalista. Então, veja, essa perspectiva liberal, ela dá direção para a discussão dos direitos. Recentemente, a gente tem, eu digo recentemente, mas já faz um tempinho, a gente tem o Dominico Losurdo, uma publicação desse livro, Liberalismo entre Civilização e Barbárie. E com esse livro e outros que ele vem publicando sobre o liberalismo, ele vem desmistificando, historicamente, nos chamando a atenção, o quanto que a nossa leitura do liberalismo, muitas vezes, ela foi uma leitura carregada de não história. Né? Por exemplo, a relação que ele vai desenvolver aqui com a questão do racismo, nos chama a atenção o quanto que a gente precisa fazer uma releitura da formação sociohistórica do Brasil, né? Do mundo, da realidade, que muitas vezes a gente contou direitos individuais, como se a teoria liberal ela tivesse defendido isso de uma forma ampla, envolvendo todo mundo, abrangente, e, na verdade, a gente vai ver aí o que foi feito em nome dessa teoria de destruição, né, de racismo, né, de guerra mesmo, que a gente pode dizer, com os povos indígenas, né, com as mulheres, com a população LGBT. Então, que liberdade é essa, né, que muitas vezes a gente reproduziu como sendo um grande marco do pensamento liberal? Então, veja, criou-se também artificialmente a ideia de que dentro da produção marxista nós seríamos necessariamente que Marx teria sido
contra os direitos humanos. Penso que hoje também nós já temos várias formulações. Eu trouxe aqui só para lembrar a gente, né, a contribuição aqui do José Damião Lima Trindade, os direitos humanos na perspectiva de Marx e Engels, mas, além dele, muitos outros, o próprio Sartori, quando discute Lukács e a crítica ontológica ao direito, vai retomar Marx, Lukács e mostrar que não se trata de ser contra os direitos humanos, mas se trata de fazer uma reflexão crítica de como é que esses direitos funcionam, qual é a sua importância, mas também qual é o seu limite do ponto de vista da perspectiva de enfrentamento da desigualdade social, da gente conseguir reverter, transformar a sociedade pela via do parlamento, ou pela via do judiciário, ou pela via da legalidade. Né? Então, mostrando que, portanto, a sustentabilidade da sociedade capitalista são relações sociais muito mais complexas e que demandam realmente um enfrentamento de totalidade. Então, veja, gente, a gente vai criando na nossa profissão esse compromisso com o projeto de emancipação humana, um projeto profissional que, ao mesmo tempo que sintoniza com o tempo presente, com as demandas reais da população usuária, com o entendimento da realidade institucional, que levanta a luta pela democratização da vida social, uma série de lutas históricas importantes de fortalecimento da luta da classe trabalhadora, nos diz o seguinte: esse compromisso com o projeto de emancipação humana, ele tem mediações para o tempo presente. E é nessas mediações, é nessas contradições que o serviço social vai se localizando como profissão e, obviamente, que, como profissão, nós temos também os limites de um processo de intervenção profissional. Sempre cabendo que esse projeto de transformação social seja uma tarefa muito mais ampla, congregando outros sujeitos políticos, outros sujeitos coletivos. E nós, enquanto profissionais, obviamente, temos o nosso papel, a nossa contribuição, mas também os nossos limites dentro da vida social. Eu acho que, às vezes, os poetas, os escritores, conseguem traduzir esses compromissos de uma forma muito mais sintética, direta, que toca ao coração, do que 1000 frases que a gente pudesse colocar aqui. Então, eu acho que o Brecht ele consegue traduzir muito quando ele diz assim: desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, quando nós observamos o mundo capitalista, a gente vai entendendo suas engrenagens, como que racismo, patriarcado vão se tornando funcionais, como hoje é impossível a gente pensar os processos de exploração e opressão sem que a gente pense essa formação sociohistórica, no caso do Brasil, e o que essa formação sociohistórica fez de branqueamento, o que significou o pós-abolição, sem incluir a população negra no trabalho, né? Sem fazer com que nós tivéssemos o Estado atuando politicamente para incluir essa população. E o quanto que, até hoje, a gente vai ter desigualdade social e um mundo do trabalho, e a gente pode identificar, todas as pesquisas sérias identificam aí a população negra, e particularmente as mulheres pretas, como sendo aquelas que vão encontrar um universo de maior violação nesse mundo de trabalho, nessa realidade. Então, veja, os direitos humanos chegam no serviço social a partir da realidade concreta de vida da nossa população usuária. Mas é importante que a gente destaque o conjunto de mediações. É a realidade concreta, mas é fundamental a gente ter o reconhecimento também de profissionais, especialmente na área da saúde mental, tem uma importância fundamental, essa articulação saúde mental, direitos humanos, atuação como profissionais, como militantes, como estudiosos, pesquisadores,
que, seguindo também diálogos com a psicologia, diálogos com outras áreas profissionais, entenderam que a lógica dos direitos humanos é também permeada por contradições, que ali tem luta, que ali tem sujeitos e que, portanto, a profissão deveria olhar para aquela agenda, deveria, de alguma forma, participar desse mundo de defesa dos direitos humanos. Então, a inserção também se efetiva muito com o protagonismo do Conjunto Cefes-Cres, através de suas comissões de ética, que vai ter uma importância fundamental, né? As comissões de ética do conjunto, discutindo o que a gente tem no Brasil de organização em defesa dos direitos humanos, desmistificando a ideia desses direitos humanos abstratos, destituído de lutas, de direitos humanos como uma espécie de anjos que flutuam e trazendo direitos humanos para o front da luta de classes, para o front de reivindicações que, por muito tempo, estiveram fora da luta política dos partidos políticos de esquerda, dos movimentos sociais. Se a gente pensa a própria agenda racial, a agenda feminista, a agenda da sexualidade, da identidade de gênero, são agendas que vieram pelo mundo da defesa dos direitos humanos e foram processualmente entrando no mundo dos movimentos sociais, no mundo dos partidos políticos de esquerda, no mundo das profissões. Então, as profissões, elas passam a ter um lugar de muita importância para mostrar essas violações que até então não eram vistas, não eram identificadas como algo que mereciam o atendimento público, que mereciam a atenção das políticas sociais, a atenção do espaço público de intervenção. Então, a gente vai ter aí o nosso Código de Ética de 93, falando e trazendo o tema dos direitos humanos como um legado importante, a nossa profissão dialogando no campo das esquerdas e das outras profissões, desmistificando, portanto, visões mais economicistas, visões mais politicistas de abordagem dos direitos, né? E um grande empenho que temos tido aí, anos 2000 e até o presente momento, de trabalharmos teórica, ética e politicamente o entendimento do direito, da diversidade humana, em uma perspectiva de totalidade, articulando com as dimensões do que significa o capitalismo, do que significa o terreno da luta de classes no capitalismo contemporâneo e, portanto, fazendo uma crítica também aos processos do identitarismo, aos processos do subjetivismo, das análises que, tomando o singular isoladamente, perdem de vista as dimensões de universalidade, de particularidade na análise da formação sociohistórica, na análise do próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, eu penso que a agenda dos direitos humanos ela vem com muita força pela via do exercício profissional, porque é no exercício profissional que a gente fica frente a frente com os processos de violação e que a gente vai vendo também a necessidade de superarmos o fetiche dos direitos, os limites daquela lógica da igualdade de oportunidade, e vamos nos reconectando ou vamos aprofundando o significado de um projeto emancipatório, daquilo que o Mesaros fala, a defesa de uma igualdade substantiva, de uma liberdade substantiva, não enquanto algo ilusório, fora da realidade, inatingível, mas cada vez mais a gente vai entendendo que inatingível é humanizar o capitalismo. Inatingível é a gente achar que a legalidade pode resolver a desigualdade social, que a política social, com as formas que ela vem recebendo, governo a governo, passo a passo, do que a gente tem visto, ela tem um lugar que é fruto do que as classes conseguem fazer em cada conjuntura. Ela é importante na reprodução da força de trabalho, mas a gente precisa muito mais do que política social para fazer um processo amplo de mudança nas condições de vida e de trabalho da população. Então, eu penso que a perspectiva de totalidade é o grande referencial teórico, é o grande ganho daquilo que a gente fez lá no final da década de 70, mas não estava pronto lá no final da década de 70. A cada ano que se passou entre o final dos anos 70 e 2023, cada pesquisador, cada profissional, cada estudante
eu acho que quando se comprometeu com esse projeto ético-político profissional, provavelmente agregou algum nível de reflexão, algum nível de contradição que nos ajudou a entender a realidade de um modo mais complexo, e é nesse modo complexo que eu acho que a gente chega nos dias atuais, aí nos 60 anos do CRES de Minas Gerais, eu digo com uma certa tranquilidade, sabe, gente? Apesar da vida não estar nada tranquila, mas eu digo com uma certa tranquilidade, porque nós estamos vendo aí a situação da Argentina, nós saímos de um governo destruidor, em larga medida, de um campo de direitos que nós ainda não tínhamos consolidado, né, de um conjunto de políticas, de direitos que a gente não podemos dizer que tínhamos consolidado no Brasil, mas nós tivemos um avanço de um conservadorismo deletério, né? Com flerte com fascismo, perseguição racista, LGBTfóbica, perseguição à classe trabalhadora, à ciência, ao conhecimento, tudo isso que nós vivemos e que a gente sabe que, apesar da importância do processo eleitoral e da vitória do Lula, nós sabemos que não significa a superação de tudo aquilo que foi criado com o bolsonarismo. Então, nós sabemos o tamanho do trabalho e dos desafios que a gente tem. Então, eu queria aproveitar aqui o final do meu tempo para falar do último item da ementa, que pede para que a gente possa contemplar um pouquinho desafios e estratégias no exercício profissional frente à reprodução de preconceitos, discriminação e violação de direitos. Diante desse quadro, né, o que é que a gente pode pensar, né, como desafios, como estratégias? Eu acho que tem uma coisa nisso tudo que é discernir a nossa concepção teórico-metodológica de ética de direitos humanos. Acho que já é tempo, e nós já acumulamos no debate teórico-político elementos, seja do ponto de vista do conjunto CEFES-CRES, da ABEPS, seja no universo profissional acadêmico, reflexões riquíssimas que nos permitem a dizer que nós somos capazes de fazer uma crítica ao pensamento liberal. Nós somos capazes de fazer uma crítica também ao senso comum, que trata, toda hora tenta colocar a ideia de direitos humanos como direito de bandido, né, que tenta criar uma grande confusão na sociedade em torno de quem defende dos direitos humanos. Nós conseguimos fazer essa defesa e localizar direitos humanos no ambiente da luta de classes, no ambiente das lutas do trabalho, no ambiente das lutas, combinando ali uma luta com a agenda feminista, com a agenda da identidade de gênero, da diversidade sexual, da pessoa com deficiência, da questão geracional, de um conjunto de lutas que têm sido cada vez mais incorporadas no debate da nossa profissão. E, com isso, a gente consegue ter ponto de partida para a nossa análise. Qual é o nosso ponto de partida? São os indivíduos em sua vida cotidiana na sociedade capitalista. Nós partimos dos indivíduos de carne e osso, os indivíduos concretos, aquilo que é o drama da questão social, aquilo que é o drama da desigualdade social. É isso que é a nossa matéria-prima, é para esse lugar que a gente fala que combatemos a violação dos direitos humanos. E, portanto, a gente busca cada vez mais entender essa sociabilidade capitalista. Não basta para nós dizer que tem capital e trabalho, a gente tenta ir pelos meandros dessa desigualdade social, entender as formas combinadas de exploração e opressão, violação de direitos, tentar trazer da forma mais pedagógica que pudermos que, definitivamente, o atendimento das necessidades humanas não é uma prioridade dessa sociabilidade. E se alguém tinha alguma dúvida, eu acho que esse tempo de pandemia ele foi um tempo absolutamente rico, né, para desmistificar e para mostrar quem que tem valor, para quem o interesse gira quando é o capital que determina, quando é o capital que define o que é que deve ser feito. Então, Marx nos alertava dizendo assim, a exigência de abandonar as ilusões sobre uma condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões.
Então, eu penso que nós temos aí, gente, uma construção teórico-metodológica que permite a gente pensar os direitos humanos como algo que são históricos, um pensamento fundado na perspectiva de totalidade, que toma a realidade como ponto de partida, diferente do pensamento liberal, que toma a lei como ponto de partida, e quando toma a lei como ponto de partida, cria uma série de ilusões jurídicas, como se tudo estivesse funcionando bem, como se tudo tivesse, de algum modo, sendo resolvido, e somos nós, assistentes sociais, no cotidiano das diferentes instituições e políticas, que sabemos que as coisas não estão funcionando bem. Também passamos a compreender a importância da defesa da laicidade do Estado, para que esse Estado funcione bem, para que ele seja democrático, para que ele possa permitir que as pessoas tenham liberdade de fé ou liberdade para não ter fé. Precisa que a laicidade exista. E, portanto, esses direitos humanos eles só podem ser analisados, entendidos, se eles são situados nas relações sociais vigentes na sociedade capitalista, nesse sistema cis-heteropatriarcal, capitalista, racista. E se eles se referem às situações concretas de vida dos indivíduos. A lei, ela pode ou não expressar conquistas, mas, ao depender dos fundamentos teórico-políticos, ela muitas vezes pode ocultar e não revelar a realidade. E é assim que a gente vem trabalhando com a nossa legislação social, observando a sua importância, mas, ao mesmo tempo, seus limites, suas contradições, que são da ordem da estrutura da sociedade. Portanto, eu acho que a gente vem se aperfeiçoando na crítica ao pensamento liberal e entendendo cada vez mais os direitos como necessidade e limite, e a agenda do conjunto Cefes-Cres, que não vai dar para a gente falar item por item dessa agenda aqui, mas a gente acabou agora em setembro de sair de um encontro nacional Cefes-Cres, que mais uma vez reafirma uma agenda rica, uma agenda múltipla, que coloca mais uma vez o entendimento da diversidade humana na pauta da nossa profissão, os direitos do trabalho, os direitos da seguridade. E vejam, lá em 2000, né, nós formulamos uma concepção de direitos humanos que, obviamente, que com todas as conquistas que o conjunto tem tido, das reflexões, das lutas de lá para cá, obviamente que a gente pode hoje formular com muito mais rigor, mas mesmo assim eu queria ler rapidamente aqui, porque acho que ainda tem um nível de atualidade o que a gente conseguiu construir ali em 2000, quando a gente disse: precisamos colocar direitos humanos na nossa agenda profissional, mas não é qualquer defesa que a gente vai fazer. E a gente foi capaz de dizer o seguinte: temos pressupostos para pensar esses direitos, e esses pressupostos, entre aspas, né? Vou ler aqui o que a gente formulou lá no ano 2000. A compreensão dos direitos humanos como algo que não se restringe aos direitos civis e jurídicos políticos, mas que diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais. A superação da visão legalista dos direitos, trazendo-os para o âmbito da luta de classes e das contradições inerentes à reprodução das relações sociais capitalistas. Não se trata apenas de uma oposição ideológica ao liberalismo, que busca equacionar juridicamente a questão da desigualdade social, mas principalmente de uma compreensão crítica que desvele a impossibilidade concreta de objetivação dos direitos para todos os indivíduos sociais. Isso supõe, evidentemente, uma crítica ao pilar das declarações burguesas de direitos, e cada vez mais agora, com o aprofundamento da discussão racial, a gente entende o quanto que faltou nas nossas análises críticas o protagonismo das lutas antirracistas para entender esse momento histórico. Então, é importante que a gente, ao estudar direitos humanos, a gente possa estar revisitando períodos históricos que muitas vezes a gente tomou determinadas leituras como sendo as únicas possíveis de serem feitas. E acho que vários autores e autoras hoje, inclusive autores e autoras negros e negras, têm nos ajudado a repensar momentos históricos e mostrar lutas
antirracistas que foram fundamentais para essas lutas no campo dos direitos humanos. Mas continua, isso aí foi um parêntese, continua o documento do Cefes, a compreensão crítica radical dos direitos humanos na sociedade contemporânea, que instrumentalize uma atuação realista, desmistificando as concepções liberais, que naturalizam as desigualdades e as visões abstratas, que tratam a dignidade humana sem levar em conta as particularidades históricas em que a humanidade se desconstrói, a necessidade de uma articulação com os movimentos de defesa dos direitos humanos, a compreensão das especificidades da luta pelos direitos humanos no âmbito das entidades profissionais, como o conjunto CEPES-CRES, articulando-a com os eixos fiscalização, capacitação e denúncia. Então, eu penso que toda essa fundamentação, no meu tempo aqui, eu ainda tenho alguns minutinhos, toda essa fundamentação, ela tem sido fundamental para que a gente faça a defesa dos direitos humanos numa perspectiva de trabalhar a diversidade humana, também numa perspectiva de totalidade. E aí, quando a gente trabalha a diversidade humana, a gente pensa a auto-organização dos sujeitos. A gente pensa a necessidade da luta anticapitalista como sendo uma luta que vai, como diz o poeta, organizar essa esperança, conduzir a tempestade, romper os muros da noite e criar, sem pedir licença, um mundo de liberdade. Então, a concepção de diversidade humana, ela não nega nem se opõe àquilo que a gente discute no campo da perspectiva de totalidade ao gênero humano, né? Não é a ideia de você especificar para cair numa dimensão subjetivista, mas entender, e eu gosto muito dessa ideia, entender que cada um de nós temos um carecimento radical uns dos outros para produzir as nossas necessidades. A gente depende uns dos outros na produção das nossas necessidades, sejam elas necessidades objetivas, sejam elas necessidades subjetivas. Nesse sentido, a diversidade ela é ontologicamente uma dimensão constitutiva da individualidade. Os indivíduos, todos nós, somos seres diversos e essa diversidade ela vai se manifestar nas suas expressões e, principalmente, a gente tem aí as expressões racial, a expressão da identidade de gênero, da sexualidade, geracional, da idade, uma série de expressões da diversidade que, numa sociedade desigual e que, historicamente, tem se comportado de uma forma antidiversa, a diversidade humana ela acaba sendo um campo fértil para os processos de agudizar a exploração da força de trabalho, agudizar processos de opressão, processos de violação dos direitos humanos, de modo tal que a gente tem boa parte da população, por diferentes expressões da sua diversidade, sendo despotencializados na sua capacidade de autorrealização como indivíduos, na resposta às suas necessidades concretas, e, portanto, é um tempo histórico sobre o capitalismo que a gente vive um processo, de fato, como Marx dizia, né, que não se trata, né, de termos atingido um processo de humanização. A gente vive numa pré-história, né, numa pré-humanização das pessoas, né, porque nossas necessidades não é o que movimenta, as necessidades humanas não é o motor, não é o que faz girar, não é a prioridade desse projeto societário regido pelo capital. Então, penso que defender direitos humanos, defender a diversidade humana, só tem encontrado sentido no interior do serviço social, do projeto ético-político, porque não fica endógeno, nos coloca para pensar a sociedade, para pensar articulações com outras profissões, com outros sujeitos coletivos, com outras pessoas e coletivos que estão lutando de forma que a gente tenha afirmado a defesa de um projeto profissional articulado a um projeto de emancipação humana com respeito e valorização da diversidade humana. E aí teria muitas coisas para colocar como desafio, mas eu queria
dizer que segue sendo um grande desafio nosso enfrentar o conservadorismo, o pragmatismo, tão em voga no momento contemporâneo, seja no ambiente do trabalho, da formação profissional, da organização política, participar de um debate como esse da educação permanente que o CRES Minas Gerais tem feito com tanta competência, é fundamental, porque é um momento que a gente se encontra, que a gente troca ideias, reflexões sobre a nossa realidade, sobre esses nossos desafios, e eu penso que isso é muito importante para que a gente não fique no isolamento, né, diante de uma realidade que nos coloca muitas vezes em crise objetiva, mas também numa crise subjetiva diante das dificuldades. Então, o enfrentamento do conservadorismo ele segue como sendo um grande desafio e ele se desloca, né, para a concepção de família, para a concepção do entendimento das lutas feministas, da agenda da diversidade sexual, e acaba exigindo de nós, de fato, um posicionamento. Não é à toa que esse último encontro nacional CEFES-CRES reafirmou como um grande desafio contemporâneo uma formação e trabalho profissional em uma perspectiva antirracista, anticapacitista, anti-LGBTfóbica e anti-etarista, nessa perspectiva do serviço social contribuindo para mudar o rumo da história. E eu queria colocar aqui uma contribuição do texto que é muito importante que a gente possa incluí-lo nas nossas reflexões sobre ética e sobre direitos humanos, da Andréa Pires Rocha, quando ela discute direitos humanos e a perversa convivência com o racismo, algumas reflexões para o serviço social. Então, nesse texto, ela vai nos chamando a atenção de que, ao discutir direitos humanos, a gente, ao fazer esse histórico, né, das revoluções burguesas, da crítica ao pensamento liberal, a gente precisa entender e localizar todo esse processo de branqueamento que foi feito, todo esse racismo que foi imposto, né, na análise da formação sociohistórica, na análise também mundial, né, e como é que isso vai sendo repetido por gerações e gerações. Então, nós temos uma tarefa aí, ela chama a atenção de pensar direitos humanos, racismo, colonialismo e escravidão, um convívio perverso. Né? E penso que a Ana Paula Procópio, também no mesmo livro, quando está discutindo os desafios para o serviço social, ela finaliza o seu texto, né, também chamando atenção para um grande desafio, né, que seria a incorporação cada vez mais frequente da literatura, né, da escrita, das reflexões de mulheres e homens negros no serviço social, né, os intelectuais negras e negros, referências não hegemônicas, ainda são referências não hegemônicas no nosso pensamento social crítico e também no interior da nossa profissão, e eles vêm dando uma contribuição para a elucidação dos processos organizadores da vida social no Brasil e que tem o racismo como um elemento estrutural. Então, no campo da defesa dos direitos humanos, nós temos desafios teóricos, políticos, de aprofundar nosso debate, aprofundar a direção social. No campo da diversidade humana, é um campo, e eu termino com isso, que eu tenho me dedicado a estudar, a refletir, a nos diferenciar da perspectiva liberal. Né? Eu penso que, por muito tempo, por razões de natureza diversa, a gente, por vezes, falou dessa perspectiva, falamos de diversidade sem nos perguntar mais a fundo, do ponto de vista teórico, político, o que a gente estava querendo dizer com isso, e, às vezes, a gente caiu em armadilhas, né? E é chegado o momento da gente, no interior da profissão, né, no nosso cotidiano, nas respostas profissionais, mas também no campo social mais amplo, cada vez mais a gente aprofundar
o que é que nós entendemos por diversidade humana, como que essas perspectivas elas alimentam as lutas sociais, né? As lutas sociais, elas têm direção social, né? As questões, as estratégias. Então, eu acho que é um momento que o serviço social avançou muito, nós temos muitas construções importantes, e eu acho que o grande desafio é a gente entender que essa crise estrutural do capital, ela é uma crise que não deixa absolutamente nenhum espaço sem que ela penetre, né? A determinação dessa crise ela é muito profunda, ela atinge a nossa subjetividade com adoecimentos, com tristezas, muitas vezes com desagregação dos coletivos, dos espaços, mas na contradição disso tudo, a gente tem uma força que é a força da história coletiva, que é a força do povo que luta, dos povos indígenas, dos povos antirracistas, da classe trabalhadora em sua heterogeneidade, da diversidade. E a nossa categoria, esse campo crítico, eu acho que vem somando, vem procurando dar uma contribuição e dizendo a luta em defesa da ética e dos direitos humanos permanece atual e terá sentido enquanto existir exploração, opressão e violação de direitos nessa sociedade. Eu, cada vez que olho para processos de violação, que vejo processos de violação, eu também compreendo a importância de nós avançarmos e a importância de cada pessoa dentro da nossa profissão que vem contribuindo com seus estudos, com suas reflexões, com seu exercício profissional compromissado. Então, queria